Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre o Iridium. Mais um mês que a gente está acompanhando aí o fundo. Vamos ver o que teve de novidades, o que o fundo está fazendo e tudo. Nesse mês eles fizeram uma coisa bem inusitada. Eu achei interessante o que eles bolaram aí. Vamos lá. O fundo pagou 80 centavos, né? Ele gerou 85, ele reteu 5, ele segue naquela estratégia de reter e tal. Ele tá fazendo essa reserva para a hora que ele precisar executar algum prejuízo, ele tem esse dinheiro e aí não impacta na distribuição mensal. Então o fundo fica fazendo essa reserva para poder queimar as posições problemáticas sem maiores impactos, né? Eles seguem reciclar a carteira deles e tudo, vendendo fundo imobiliário e buscando alocar mais em CRI. Nesse mês eles fizeram um movimento bem interessante que a gente vai ver já já. Então ele pagou 80 centavos em linha com outro mês, sem muita novidade. A carteira de crise dele segue super diversificada e tal, isso é um ponto forte desse produto. Aqui, ó, a grande novidade, RVBI, hoje é a maior posição deste fundo e ele fez uma negociação no mínimo curiosa, né, com o pessoal da VBI, para conseguir trocar algumas posições de fundo imobiliário que ele tinha em uma posição única do RVBI. Basicamente, galera, isso que é o grande destaque do mês. Basicamente, o que ele fez? Ele pegou e entregou algumas posições que ele tinha de fundo imobiliário, aqui, várias delas, entregou essas posições e pegou cotas de RVBI. Ele fez uma troca, né? Então ele entregou as cotas e pegou cotas de RVBI. Diminui a exposição fundo imobiliário? Não, porque antes ele tinha um monte de cotas de um monte de fundo diferente, agora todas essas cotas, né? Esse montante financeiro se transformou em cotas de RVBI. Isso tem vantagens, tem desvantagens. Um ponto é, alguns fundos não muito líquidos, ele consegue fazer essa movimentação. Então, tipo, o Kivo não tem tanta liquidez, HREC não tem liquidez, HDOF não tem liquidez, enfim, esse Migri não tem liquidez. Então ele pegou alguns fundos e fez essa troca com o RVBI. Galera, RVBI, esse fundo, você sabe, é cercado de polêmicas e tal, toda essa movimentação da VBI para poder juntar todos os fundos em um só, né? Alguns dos fundos que foram incorporados a esse RVBI ficaram sem pagar rendimento e tal, não sei o que, e agora rola essa negociação com o Iridium aí, onde ele passou essas posições todas aí para poder fazer essa troca. Aqui ele coloca que essa operação gerou um resultado para o fundo de 1,3 milhões de reais, o que é bom, né? Legal. Então ele tem uma posição mais fácil de vender, um fundo mais fácil de vender, né? Agora ele pode vender na RVBI, né? Claro, é um fundo que ainda não está com uma liquidez legal e tal. No dia desse relatório, ele ainda estava no lucro, agora já está no prejuízo e tal, mas assim, pelo menos ele vai conseguir aí, fica um pouco mais fácil, que a posição é um pouco mais líquida do que os outros lá, né? Seguindo o acompanhamento que a gente já fez no mês passado, quem lembra desse vídeo, a gente viu o tamanho do prejuízo do Iridium, ele estava com prejuízo de R$ 7,64 por cota. Hoje está em R$ 7,51. Não mudou muita coisa, né? Não mudou muita coisa. Lembrando, a RVBI aqui, ele ainda está no lucro. Se a gente for pegar o preço de RVBI hoje, no dia que eu estou gravando, já fica no prejuízo. Mas tudo bem, isso aí a gente até releva. Vou usar os valores do relatório, que é de fechamento de mês, para ter um padrão um pouco melhor. Continua com 31% de prejuízo e com esses R$ 7,51 por cota. Se ele fosse liquidar a carteira, hoje o prejuízo seria desse. A gente fica aguardando para ver, né, sendo nos próximos capítulos, os grandes problemas da carteira dele de fundo imobiliário, que são aí DEVA, HCTR, TORD, Serra Verde, etc. Serra Verde é até engraçado, né? Porque ele considera o valor de principal 22 milhões, valor atual de 8. Para mim isso aqui é zero. Na minha concepção, a Serra Verde não vale nada. Mas tudo bem, não é o caso. A gente pode até zerar aqui para ver o que vira. Ó, ele vai passar 75. Enfim. Então, os grandes problemas ainda existem, mas pelo menos ele está conseguindo organizar de certa forma, reduzir um pouco a exposição. Quem sabe no futuro ele não vai ficar uma carteira de fundo imobiliário só com essas posições DEVA, HCTR, TORD, Versalhes, essas porcariadas toda, e aí não vai ter muito o que fazer, mas pelo menos vai ser uma exposição aí menor, né?
esse fundo, nesse mês eles foram bem engenhosos e conseguir propor essa negociação com a VBI para poder trocar tudo por cotas de RVBI. Então, quem sabe eles vão fazer isso no futuro e tal. Alguma gestora que está sedenta por crescimento, que é o caso da VBI, que topa tudo, cara, putz, vou participar aqui da oferta, tá bom, me dá cotas do seu fundo que eu te dou esses ativos que eu tenho aqui. E ela vai se livrando, vai passando os ativos para frente e tal, né? E trocando em cotas de fundos de gestoras que estão sedentas pelo crescimento, que estão doidinhas para crescer o fundo, não importa o que tiver entrando para dentro. Esse é o fato. O VBI tá meio puxado ultimamente, né? E ele faz um comentário sobre a questão do XCPR. XCPR, galera, depois dessa proposta que foi aprovada da Capitânia, não é mais problema para o Iridium, porque ele não tem esse impacto caixa que vai ter. Não vai mais liquidar o fundo. Então, ó, o Iridium, ó, cagou mole. Por isso é ótimo que não liquide o fundo. Então, falar para vocês que eu tenho certeza que o IADM tava comemorando, torcendo com todas as forças para não liquidar o XCPR, porque para ele seria ruim, né? Aqui no mês, a gente consegue ver o lucro da negociação de fundos imobiliários que deu, legal, né? E aí o fundo teve esse resultado um pouco mais forte, ele segurou a reserva, fez aquela reserva conforme a gente já comentou. E é isso, galera. Então, assim, o fundo segue reduzindo aí, tentando engenharias financeiras para reduzir a exposição a fundos imobiliários. Hoje está em 18,71. No mês passado, deixa eu pegar aqui no próprio vídeo, que é até mais fácil, ó, quer ver? No mês passado, essa posição era de... Cadê? Era de 19, passo rápido, mas era 19, alguma coisa. Então ele já reduziu mais um pouquinho. Claro, teve algumas vendas que ele realizou aqui, ó. Olha lá. Algumas vendas que ele realizou, além dessa negociação com a RBBI, que não reduziu a exposição, mas ele conseguiu trocar vários fundos por um, né? Então, galera, ele segue, você até vendeu o Urca, também um baita de um prejuízo e tal. Enfim. Então é isso, tem para comentar sobre o Iridium, ele segue nesse processo, não é fácil ele resolver esse problema dele, mas pelo menos ele foi bem engenhoso nesse mês, fazendo essa negociação com a VBI. Achei interessante esse movimento, porque aí ele troca posições que não tinha liquidez nenhuma. O HREC não tem liquidez nenhuma, a liquidez do HREC é horrorosa. Então ele vai trocando ativos sem liquidez e tal, e pegando ativos um pouco mais líquidos, ativos que são um pouco mais tranquilos de vender. Muito mais fácil um RVBI acotando dado que um HREC, por exemplo, né? Enfim. Então, gostei dessa movimentação, achei engenhoso. Isso é o que o cotista do Iridium espera, né? O fundo tentando fazer alguma coisa para melhorar, né? Não dá para ficar de braços cruzados igual ele vem ficando esse tempo todo. Ele tem que tentar essas engenharias e tal, de vai lá, troca por cota de um FOF, vai lá, pede a liquidação de algum fundo, esse tipo de coisa. Eu acho que o caminho mesmo para ele é esse, porque se for depender de vender no secundário e tal, putz, tá ferrado, vai demorar demais, né? Mas é isso aí, beleza? Então valeu, até a próxima, fui!